Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Então vamos lá, vamos definir o que é a gravitação. Gravitação newtoniana. Seja uma distribuição de massa. Aqui. E uma massa de teste. Então eu tenho aqui uma massa pontual, um observador caracterizado por um referencial. Eu vou pegar uma porção dessa massa aqui, ou seja, um elemento de massa dm. Então eu vou pegar um elemento de massa dm. Eu quero calcular a força que esse elemento de massa dm exerce sobre essa partícula de teste, ou partícula de massa pontual m. Então aqui tem um elemento de massa dm, e aí não é uma demonstração, é simplesmente dizer, olha, a lei de força, no caso gravitacional, é essa, ou seja, é um postulado. Então vou chamar esse vetor de vetor zeta. Depois eu vou trocar essa letra. Então, a origem do meu referencial está aqui. Ó. Eu quero calcular a força nesse ponto P. Ela é menos G. Produto, ela é diretamente proporcional ao produto das massas, dm, vezes m, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, módulo desse vetor ao quadrado. Ela é atrativa, ou seja, esse menos aqui, por causa da minha orientação vetorial sempre apontando para a massa de teste, então para eu poder identificar e deixar esse menos sempre na lei de força gravitacional, eu tenho que colocar o sinal de menos e colocar o versor unitário, ou seja, a força está sempre apontando para a distribuição de massa. Qual a força que essa distribuição de massa exerce aqui? É sempre atrativa. Então, eu pego o vetor, aponto para a massa, para o local, para o ponto P que eu quero calcular. Então, deve sair um vetor. Não importa se a distribuição de massa, se o elemento de massa for esse, tem um vetor para lá. Se o elemento de massa for esse, tem um vetor aqui. Sempre deve sair esse vetorzinho daqui para cá. E aí eu garanto que esse sinal aqui sempre vai fazer sentido, ou seja, esse vetor sempre aponta da distribuição de massa para o ponto que eu quero calcular. Como a força é sempre atrativa, ela é sempre menos esse vetor. Por isso vai ficar sempre assim, menos isso, menos isso. Então isso isso faz parte da minha convenção de cálculo em força gravitacional, ou seja, você não pode inverter isso aqui, senão esse menos não faz sentido. Esse menos seria mais aí que você deveria botar, ok? Então essa é a lei de força. Eu posso, ao invés de escrever a origem do meu referencial nesse ponto, eu posso pensar nesse observador aqui. Por quê? Porque essa origem desse referencial está mudando de ponto a ponto para cada elemento de massa que está aqui, e essa origem desse referencial está sobre a distribuição de massa. Eu quero um referencial fora da minha distribuição de massa. Então, meu referencial vai ficar aqui, e aqui eu estou percebendo a distribuição de massa. E, além disso, eu vou usar dois tipos de vetores. Eu vou usar um vetor para marcar o elemento, para localizar o elemento de massa, ou seja, R' sempre vai marcar a distribuição de massa, R', e o R
sempre vai marcar a posição que nós queremos calcular. Nós queremos calcular a força que essa distribuição de massa está exercendo sobre essa partícula pontual no ponto R. Então, aparecem agora dois novos vetores. Aparece R e aparece R'. Qual a relação desse vetor aqui com esses dois? Mais uma vez, quem são esses dois? Eu quero que a origem do meu sistema, do meu referencial, esteja fora da distribuição de massa. Aqui. Vou usar um vetor para localizar cada elemento de massa. Eu vou chamar de R'. Vou usar outro vetor para localizar o ponto P, onde se quer calcular essa força. Então, R', distribuição de massa. R, um ponto fixo onde nós queremos calcular. Então, isso aqui deve ser modificado. Agora eu vou relacionar esse vetor aqui, zeta, com os outros dois. Repare bem, ó. Estou saindo da origem indo até a extremidade. Então, o vetorzinho R, ele deve ser R' mais esse zeta. Então, o zeta é igual a R menos R'. Então, agora eu vou substituir aqui. Ó. Como R' marca a distribuição de carga e R marca a posição que eu quero calcular, quando eu substituir aqui, ó, R menos R', eu quero calcular nesse ponto aqui. Isso aqui vai ser uma variável de integração. Então, é dF no ponto R. Posso trocar isso daí por isso aqui. Ó. Aqui tem zeta. Quem é zeta? R menos R', ao quadrado. Quem é esse vetor unitário? É ele dividido pelo módulo dele. Então, vamos escrever ele dividido pelo módulo dele. Aqui embaixo vai ficar módulo de R menos R' ao cubo. Aqui em cima vai ficar R menos R'. Então, nós temos que dF é igual a menos G M dm R menos R', R menos R' ao cubo. dm é o elemento de massa dessa distribuição volumétrica. Ou seja, no caso mais geral, é dm dv. Eu vou chamar linha, só para diferenciar, dm linha, a distribuição de massa, linha. Então, o nosso dm linha é ρ dv linha. Linha significa variáveis que pertencem à distribuição de carga, ou seja, coisas que eu tenho que integrar. R são coisas fixas que estão relacionadas ao ponto onde eu quero calcular. Então, ao substituir isso daqui, nós ficamos com menos G M ρ linha R menos R' dv linha, ρ linha dv linha, ρ linha dv linha é o elemento de massa dm. Aqui vai ficar R menos R' ao cubo. Ah, e se eu quero saber, isso aqui é a força que aquele elemento de massa que pertence àquela distribuição exerce sobre uma partícula pontual de massa m. E se eu quero saber a força total, eu integro, eu levo em consideração todos os elementos de massa da distribuição. Aqui está a força gravitacional que uma distribuição de massa exerce sobre uma partícula pontual. Essa analogia com o campo gravitacional. A partir da lei de Coulomb, você retira um campo elétrico. A partir de um campo elétrico, você propõe um potencial elétrico. Então, todos esses caminhos que aconteceram em Física 3 são possíveis de serem reproduzidos aqui em gravitação. Ou seja, se eu tenho uma lei de força gravitacional, eu tenho um campo gravitacional, eu tenho um potencial gravitacional. Essencialmente a mesma integral, tá vendo? No caso gravitacional, quem está desempenhando o papel de carga é a massa. Então, gravitação, a carga da gravitação é a massa. A carga, no caso eletrostático,
é a carga elétrica, que pode ser positiva e negativa. No caso gravitacional, é sempre positiva. E a força é sempre do tipo atrativa. Nesse caso, o eletrostático, ela é atrativa ou repulsiva. Olha a descrição. Eu tenho uma força elétrica, uma lei de força, no caso, a lei de Coulomb, que começa um caso pontual, depois eu faço a integral, igual eu fiz em gravitação. Depois eu deixo a carga aqui e defino um objeto que só depende da distribuição de carga, não da carga de teste, ou seja, um campo elétrico. Esse campo elétrico, quem é a menos da carga aqui é o campo elétrico, então deve ser o restante da integral, deve ser isso. Como o gradiente dessa coisa é menos isso, então eu posso colocar o menos aqui, gradiente disso que vai retornar essa expressão aqui em cima. Então essa derivada aqui é a derivada de x elevado a menos 1. Desce menos 1, depois fica menos 1, fica 1 sobre x ao quadrado. Ao invés de eu resolver fazer essa conta, se eu fizesse essa daqui, ó, que objeto é esse? O gradiente, ele é isso aqui, ó. Então, uma parte do gradiente, aqui, ó, é essa. Uma parte do operador del. Gradiente não, uma parte do operador del. A forma como esse operador del está atuando que vai definir gradiente, divergente e rotacional. Esse operador del está atuando em uma função escalar. Então, a atuação dele aqui é um gradiente. Isso vai dar um vetor. Por quê? Ó, eu vou derivar em x. Tem que colocar o vetorzinho aqui. Então, fica o i. O i fica do lado de fora. Aqui, ó. I. X ao quadrado. E se não fosse, digamos, só o x? Vamos fazer o gradiente disso aqui, ó. Então, quem é o operador del? O operador del é isso aqui, ó. Isso é o operador del. Que está atuando nisso. Mas quem é isso? Isso é igual... Quem é R? X ao quadrado, Y ao quadrado, Z ao quadrado. Não é isso? R não é isso? Então vamos lá, vamos pegar essa derivada aqui. Vamos pegar isso aqui e atuar ali. Essa derivada é menos 1 sobre R ao quadrado dr dx. Todas as derivadas serão assim. Quem é d dy? Menos 1 sobre r ao quadrado dr dy. Quem é d dz? Menos 1 sobre r ao quadrado dr dz. Então vou colocar logo menos 1 sobre r ao quadrado em evidência. Então vai ficar ó, o i que multiplica dr dx mais o j que multiplica dr dy mais o k que multiplica dr dz. Ok? A conta que eu preciso saber é quem é dr dx, dr dy, dr dz. Então eu tenho isso aqui elevado a meio. Então quero derivar isso em relação a x. Cai o meio, então vai ficar o meio. Depois eu vou pegar isso aqui, vou subtrair de 1. Então quando eu subtrair de 1, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a menos meio. Menos meio, que é a mesma coisa do que 1 sobre R. Então, quando eu fizer isso, eu vou encontrar aqui, ó, 2R. Já estou colocando aqui essa derivada aqui. E isso é igual para d dy, d dz. Ou seja, se eu fizer essa conta, eu não terminei a conta ainda não. Aí depois eu entro a derivada aqui dentro. A derivada aqui dentro, ó. Quando eu fizer essa conta, estou derivando isso aqui. Desce o meio. Meio está aqui. 1 meio menos 1. Fica menos meio. Ou seja, 1 sobre... Fica isso aqui, ó. Menos meio. Isso aqui é 1 sobre R. Está aqui o R. Depois derivada daqui de dentro. 2x. 2x. Ah, se não fosse d dx, seria 2y. Se fosse d dz, seria 2z. Então aqui vai ser, ó, menos 1 sobre R ao quadrado. Aqui I. Aqui dá x sobre R. Então vai ficar x sobre R mais y
sobre R mais Z sobre R. Ué, mas quem é Ix? Qual a definição de R? R é isso. Então, quem está aqui em cima é o R, ok? Escrito dessa forma. E tem um R embaixo. Então, isso aqui está me dando menos 1 sobre R ao cubo. E tem o vetor R em cima, aqui, ó. Tá vendo? Não é? Ou seja, esse cálculo mostrou que o gradiente de 1 sobre R é igual a menos 1 é menos R sobre R ao cubo. E daí? E daí que é isso aqui que está escrito aqui, ó. Escreva o R'. Esqueça o R'. Aqui é R dividido por módulo de R' ao cubo. Isso aqui é um módulo, tá vendo? Isso aqui não é vetor. A conta que nós fizemos é essa daqui, ó. Sendo gradiente de 1 sobre módulo de R menos R' igual a menos R menos R', R' ao cubo. Nós fizemos essa conta aqui, ó. Mas se eu acrescentar R menos R' e eu estou derivando só em R. Eu não estou derivando em R', eu estou derivando em R. R' para mim é constante aqui. Então, R' nessa derivação permanece constante. Então, quando eu tomo esse gradiente, dá isso. Quando eu olho para isso aqui, ó, aqui tem R menos R' dividido por R menos R' ao cubo. Então, eu posso trocar toda essa expressão por gradiente de alguma coisa. E é isso que eu vou fazer agora. E aí que está a origem do potencial elétrico e do potencial gravitacional. Como gradiente dessa coisa é menos isso, então eu posso colocar o menos aqui, gradiente disso que vai retornar essa expressão aqui em cima. Então o campo elétrico deve ser menos gradiente de uma coisa que agora não é mais vetor, é escalar, ou seja, um potencial escalar. Agora eu vou repetir esse espaço aqui para o caso gravitacional. Ou seja, eu tenho a força, vou definir essa força simplesmente, ó, a massa, ou seja, no caso elétrico, no caso gravitacional, quem desempenha um papel de carga é a massa, vezes o restante desse objeto, que eu vou chamar de campo gravitacional, assim como foi definido o caso do campo elétrico. Então, no caso gravitacional, nós temos que isso daqui é uma propriedade que não depende mais da massa de teste, uma propriedade que depende somente da distribuição de carga, de massa. Então, existe uma distribuição de massa que produz um campo gravitacional. Existe uma distribuição de carga que produz um campo elétrico, onde G é o restante da integral. G é igual a menos Gzão integral R', R menos R', dv' R menos R' ao cubo. Ou seja, dada a lei de Coulomb, dada a lei de força elétrica, propõe um campo elétrico. E agora do último passo, que é propor um potencial elétrico. Dada a lei de força gravitacional, proponho a existência de um campo gravitacional que só depende da distribuição de carga e não da massa de teste, onde esse campo gravitacional é calculado dessa forma, porque é o restante da integral a menos da massa. E agora, como gradiente disso é igual a menos isso, faltou aqui, ó, 1 sobre 4π epsilon zero. Então aqui, ó, essa constante que eu peguei e coloquei aqui, eu estava olhando para cá que eu não tinha feito mesmo. Essa constante que está aqui, eu coloco aqui. Tá aí, ó. O campo gravitacional é definido como gradiente de algo aqui. Quem é esse algo aqui? Esse algo aqui é o potencial
gravitacional. Então tem um campo gravitacional, potencial gravitacional. Tudo em analogia com o eletromagnetismo. Eu simplesmente apresentei o caso elétrico, eletrostático. Por quê? Porque eu vou partir de uma força que tem a mesma estrutura matemática que tem o caso gravitacional. A matemática ela é estruturante, ela te permite, aqui em gravitação e em física 3, então ela te permite construir estruturas, ou seja, me permite construir um campo elétrico, me permite construir um potencial elétrico. Então, se o tipo de estrutura matemática é mesmo, eu repito isso para o caso gravitacional. Mas o caso gravitacional poderia muito bem, né, ou seja, como de fato nasceu antes do caso, um caso elétrico. Ou seja, na realidade a estrutura eletrostática que é copiada do campo da estrutura gravitacional. A conclusão que eu chegaria é que G de R é igual ao gradiente de um potencial escalar gravitacional, onde esse potencial escalar seria G integral, tá aí. O meu campo gravitacional seria gradiente disso. No caso elétrico, o campo elétrico é igual menos gradiente de um potencial escalar elétrico. Né? No caso elétrico é menos gradiente. Para poder manter essa simetria, aí eu faço isso aqui, ó. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar um menos aqui e vamos botar um menos aqui. Menos com menos é mais. Que agora o campo gravitacional fica menos gradiente disso. Aí essa coisa aqui eu coloco um menos. Só para poder ficar simétrico com essas equações. Para manter essa analogia. No caso gravitacional, a massa desempenha um papel de carga. Então tem uma distribuição de carga, tem uma seção da Terra, tá? E eu estou desenhando um campo gravitacional. Quando você faz isso em Física 1, você nunca desenha um campo gravitacional assim. Em Física 1, o que você faz? Ah, tá aqui um referencial aqui tá aqui, vou botar a massinha de massa aqui, tem G apontando para baixo. Pronto. Não é assim? Mas se fosse um campo elétrico, se fosse uma carguinha, uma carga elétrica, e tivesse uma distribuição, alguma coisa carregada aqui, ó, você faria questão de colocar um campo elétrico aqui, uma distribuição, né, negativa de carga, então você tem um campo elétrico assim. Você não faria isso? E por que no caso gravitacional você não faz? É exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a gente tem esse vício de tratamento e isso acaba às vezes atrapalhando em alguns aspectos. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse campo gravitacional produzido por uma distribuição de carga, ou seja, aqui, né, que é a Terra, uma distribuição de massa, né, que é a Terra, e tem uma massa de prova, uma massa de teste, mzinho, uma massa pontual. Aí eu quero saber qual é a aceleração que essa carga, que essa massa está sujeita, desprezando a resistência do ar, dado um campo gravitacional produzido pela distribuição de massa. Eu coloco uma massa de teste nesse campo gravitacional e me pergunto qual é a aceleração que essa partícula vai estar sujeita. Vamos lá. Usando a segunda lei de Newton. Somatório das forças sobre essa partícula é igual à massa que ela tem vezes a aceleração que ela vai estar submetida. Só que o somatório das forças sobre essa partícula só existe uma, é a força gravitacional. A força gravitacional pode ser escrita como mg, onde G é o campo gravitacional. Então aqui eu tenho ma. Como essa massa
gravitacional, né? Ou seja, essa força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas, ou seja, essa distribuição de massa da Terra vezes isso, que é igual, no caso da segunda lei de Newton, a massa da partícula vezes essa aceleração. Ou seja, existe uma igualdade entre a massa que está na segunda lei de Newton e massa que está na lei da gravitação universal. Por causa dessa igualdade, né, essas massas aqui serem iguais, o campo, a aceleração que a partícula vai ser submetida tem em módulo e direção, né, a aceleração que essa partícula vai estar submetida, que é só esse vetorzinho aqui, e não todos os outros. E diferente de aceleração que essa partícula vai estar submetida, conceitualmente é diferente desse G, no sentido conceitual das coisas. No sentido de módulo, direção e sentido, é exatamente o mesmo. Então a gente acaba falando, não, isso é uma igualdade. Mas essa aceleração só existe aqui. O campo gravitacional existe em todos os pontos. Ok? Existem todos os pontos. Isso aqui, por coincidência de dimensionalidade, a aceleração, né, que a partícula está sujeita a um campo gravitacional é igual ao campo gravitacional. Então, do lado direito nós temos um campo gravitacional, do lado esquerdo nós temos uma aceleração. E é por causa disso que a gente usa, né, esse abuso de linguagem e falamos aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade. Não, a partícula vai estar submetida, se eu desprezar a resistência do ar, a uma aceleração que tem exatamente o mesmo valor do campo gravitacional produzido por essa distribuição de carga. Mas eu quero que vocês entendam que conceitualmente são coisas diferentes. Né? Uma força conservativa, ela é menos gradiente de uma energia potencial. Aqui eu tenho que F é igual a m vezes isso. E onde isso daqui já está como gradiente. Olha só. Vou pegar esses dois pontos aqui. Ó. F é igual a mg. Então, eu posso pegar F e escrever como menos... Aqui, ó, quem é G? Menos gradiente disso. Gradiente... Correto? Porque se F é igual a mg... Mas quem é G? G é menos gradiente disso. Então eu vou pegar o G e vou colocar aqui, ó, menos gradiente de um potencial. Aí eu vou pegar o M e vou jogar para dentro do gradiente, já que o M é uma constante. Então vai ficar menos gradiente disso. Mas uma força conservativa, ela é escrita dessa forma mesmo, cara. Menos gradiente de uma energia potencial. Então não teve nenhuma forçação de barra e nenhuma proposta, simplesmente rearranjando toda essa estrutura que apareceu. Então no caso elétrico é assim, no caso gravitacional é desse jeito. Então aqui as coisas vão surgindo naturalmente quando a gente começa a olhar o que nós podemos fazer matematicamente. Então, lei de Gauss no caso eletrostático é a integral em uma superfície fechada do campo elétrico escalar dA é igual a carga líquida dividido por epsilon zero. Então isso aí deve ter vindo divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Então preciso achar essa equação, essa equação aqui veio daqui, ou seja, da lei, na verdade vocês fazem o contrário, vocês aprendem isso e depois transportam para isso em um formalismo mais avançado, não tem nada, não tem coisa do outro mundo, é simplesmente o teorema do divergente. O teorema do divergente diz que o divergente desse objeto vetorial, desse campo elétrico, é igual à integral, uma superfície fechada de E escalar dA
Então, se eu tenho esse lado, né, eu consigo transformar uma integral volumétrica numa integral de superfície. Então vai ficar ρ sobre epsilon zero. A epsilon zero é uma constante, vou colocar fora da integral. Aí fica integral de densidade de carga, dV. Mas quem é a integral da densidade de carga no volume? A carga, pô. Então fica a carga sobre epsilon zero. Integral de E escalar dA, ou seja, lei de Gauss, é igual a carga dividido por epsilon zero. Mas é uma densidade de carga que você somou. Não é densidade de carga total, é a densidade de carga de onde você integrou. Então, se tiver carga positiva, carga negativa, vai sobrar uma carga resultante. Isso a gente chama de carga líquida. Ok? Eu quero achar essa coisa aqui por caso gravitacional. Se eu tiver, eu tenho uma lei de Gauss. Divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Divergente de G é quem? É isso que eu estou procurando. Se eu achar isso, eu acho a lei de Gauss da gravitação. Beleza, achei o caminho. Vamos lá. A relação que eu preciso usar é essa daqui. Aí, isso eu não vou mostrar para vocês como exatamente foi deduzido. Isso aqui é uma função chamada delta de Dirac. Então, a delta de Dirac, ela vale zero se x for diferente de zero, e ela vale infinito se x é igual a zero. E com uma incrível propriedade, que é a integral de delta de x dx, integrado em toda a extensão de x, é igual a 1. Então, eu vou utilizar isso daqui. Aqui, ó, esse delta, eu posso trocar isso que está aqui por 4π vezes a delta de R menos R'. Esse 4π mata com 4π e a integral dessa função vezes a delta de Dirac é exatamente a densidade de carga nesse ponto R. Ou seja, vocês não sabem disso, mas esse foi o caminho para poder se chegar a isso e a partir disso, pelo teorema do divergente, se construir a lei de Gauss. Nós só vamos construir a lei de Gauss e usar a lei de Gauss. Vocês não precisam saber de como exatamente eu demonstrei isso. Esse aqui é o meu campo gravitacional, isso aqui é o meu campo elétrico. Agora eu vou tomar o divergente do campo gravitacional. E quero obter uma lei similar à primeira equação de Maxwell, que é essa. Então eu vou ter que divergente de G é igual... Eu sei que o divergente dessas coisas aqui, ó, aí uma informação adicional. Eu sei que divergente de R menos R' dividido por módulo de R menos R' ao quadrado. O que define a atuação no operador... Aqui é o operador del. Ele está atuando, isso aqui é um produto escalar. A forma como ele atua do outro lado vai definir se é um gradiente, se é um rotacional, se é um divergente. Isso aqui, em outra ocasião, é possível mostrar que é isso. Então, no lugar, quando eu fizer o divergente disso e que vai entrar... Isso aqui está atuando nas coordenadas R. Aqui é R', aqui é R', aqui é R' está misturado aqui e aqui eu vou deixar o R' aqui. Então eu posso trocar isso daí por 4π delta de R menos R' integral no volume V. Isso aqui é fácil de utilizar para quem sabe, obviamente, a funcionalidade desse objeto aqui dentro. É simplesmente pegar a função e analisar se eu estou integrando em R', né? Isso aqui são coordenadas linhas, eu estou integrando nessa variável. Então, menos 4πg, são constantes que saem aqui da integral. Aí vai ficar essa função analisada no ponto quando isso aqui é igual a zero, ou seja, R menos R' é igual a zero. Como eu estou integrando em R', o ponto que isso aqui é zero é quando R' é igual a R.
Então, eu vou pegar essa função que está aqui, que é ρ de R', e analisar no ponto quando isso aqui é igual a zero. Ou seja, R' é igual a R. Essa é a lei de Gauss. Essa é a equação de Maxwell semelhante, né, para o caso gravitacional. E a partir dela que eu vou construir a lei de Gauss agora. A lei de Gauss gravitacional. Densidade de carga elétrica dividido por epsilon zero. No caso gravitacional, nós temos divergente de G é igual a menos 4π densidade de massa. Densidade de carga elétrica, densidade de massa. Opa, Gzão. Tá aí. No caso elétrico, essa densidade de carga pode ser positiva ou negativa. No caso gravitacional, isso aqui é sempre positivo. Então, no caso gravitacional, eu tenho isso aqui sempre maior que zero. No caso elétrico, eu tenho então, pelo teorema do divergente, caso elétrico, a integral no volume de divergente de E dV é igual à integral em uma superfície fechada de E escalar N analisado na superfície dA. Quem é divergente de E? Rho sobre epsilon zero. Epsilon zero sai da integral, fica a integral da densidade de carga elétrica, dV, que é igual a integral na superfície fechada, E escalar, ou E escalar, né? dA, se preferir. Lá vocês usavam ds, eu botei dA. Rho, a integral de Rho no volume, é a carga total. Então, nós obtemos para o caso elétrico, em que a integral na superfície fechada é escalar dA é igual a carga líquida dividido por epsilon zero. Lei de Gauss, que vocês já estão acostumados em Física 3. No caso gravitacional, eu vou fazer tudo em azul aqui, a integral no volume. Quem é divergente de G? Divergente de G, dV, é igual a integral pelo teorema do divergente de G analisado na superfície. Quem é divergente de G? Menos 4πgzão. Então, menos 4πgzão da densidade de massa dV, que é igual G escalar dA. Rho, a densidade de massa integrada em todo o volume, é a massa total, assim como a densidade de carga integrada em todo o volume é a carga total, ou carga líquida, né? Que é massa líquida. Então, com isso, nós obtemos a nossa lei de Gauss para o caso gravitacional, ou seja, a integral numa superfície fechada do campo gravitacional dA é igual a menos 4π isso vezes a massa líquida. E agora nós vamos usar isso para resolver o problema. Vamos pegar uma esfera, massa total mzão. Vamos calcular o campo gravitacional. Eu vou envolver essa esfera massiva com uma superfície gaussiana. Eu vou chamar essa distância de Rzão. O campo gravitacional é sempre atrativo. Então, em toda a superfície, né, ou seja, eu vou ter linhas de campo
radiais apontando para o centro. Então, esse campo gravitacional, quando eu pegar a superfície, né, quando eu fizer essa integral aqui, ó, eu vou ter do lado esquerdo aqui, ó, quem é isso? Isso é constante, vou botar na superfície, aponta para dentro, está apontando para dentro, e tem valor G, ok? Então, ó, se eu pegar um vetor assim, já o meu elemento de área aponta para a forma, a normal é justamente isso, correto? O elemento de volume ou o elemento vetorial de área, por definição, sempre apontam para fora do volume. Tá aqui, ó. Então, quando eu fizer esse produto escalar, vai dar negativo e vai valer menos G sai daqui, tá? Vai ficar integral sobre toda a área dA é igual a menos 4π Gzão a massa total líquida, que é a mzão. A integral numa superfície, a integral da área de uma esfera é 4, da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Menos cortou com menos, então o G, 4π foi embora. Então esse G, como função do R, ele vai ficar como Gzão m sobre R ao quadrado. Como vetorialmente eu sei que G está apontando para dentro, vetorialmente G está apontando para dentro, então vetorialmente G é igual a menos Gzão, mzão, R ao quadrado, vetorzinho, isso aqui. Mas eu não quero isso, eu quero a força gravitacional. A força gravitacional, é só multiplicar, se eu botar uma carguinha de prova aqui, qual é a força que essa distribuição de carga vai exercer sobre ela? É essa. Então, é simplesmente feito, está corretíssimo. A lei de Gauss gravitacional de fato é essa. Beleza, né? Agora vamos resolver aquele problema que tem duas cascas, né? Vamos resolver nas três regiões. Nós vamos calcular a força gravitacional que uma partícula está sujeita. Exemplo 5.1 do livro. Lá nesse exemplo é exigido o cálculo do potencial gravitacional. A lei de Gauss nos permite calcular o campo gravitacional. Então eu vou me apoiar na lei de Gauss. Então tem essa região totalmente massiva, né? Então eu vou pegar aqui, ó, região 1, região 2, região 3. Vou botar os raios da esfera aqui. Região 1, 2, 3. 3 é a região intermediária. Por essa expressão aqui fica evidente os resultados. Se a massa total, quando eu envolver toda essa região aqui com a superfície gaussiana, o cálculo vai ser o mesmo, ou seja, na região 1, a força, o campo gravitacional, a região 1, o campo gravitacional vai ser isso. Correto? Claro, porque eu vou envolver na superfície gaussiana, eu só preciso saber da massa total. Pouco importa, desde que seja aí no exterior esférico, pouco importa se tem um monte de camada aqui, importa que a massa total seja isso, porque eu vou integrar a densidade de carga em todo o volume. Então, a região 1, campo gravitacional, é isso. Na região 2, qual é a massa líquida daqui de dentro? A massa líquida
é zero. Então, quando eu colocar uma superfície gaussiana aqui, eu não vou enxergar massa ali dentro. Ou seja, na região 2, o campo gravitacional é zero. Exatamente a mesma analogia. No interior de um condutor, o campo elétrico é nulo. Então, essa estrutura matemática essa parte estruturante matemática está na gravitação e está na eletrostática. E aí os resultados são muito semelhantes. Na região 3, não. Então, na região 3, tem massa líquida diferente de zero. Então, na região 3, a gente tem que calcular. Ao invés de resolver uma integração bem elaborada, cheia de detalhes, a gente vai fazer algo desse tipo. Como que a gente faz isso? Nós precisamos descobrir a massa líquida nessa região. Se eu tiver a massa líquida, eu resolvo o meu problema. Então, como que eu calculo essa massa aqui, ó? Como que eu calculo isso? A densidade, ela é constante. Então, ela é a massa sobre o volume. Se eu quero saber, estou supondo, né, que a densidade é constante, senão eu precisaria da função, que é esse caminho aqui. Esse caminho eu preciso saber quem é a função densidade de massa. Eu não sei isso. Tá, ela é constante? Ela é constante. Se ela é constante, então o caminho, eu só preciso saber o volume dessa região. Aqui está R, pô. Né? O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então a massa líquida que eu preciso calcular, ó, massa líquida é igual a densidade vezes esse volume, né, dessa região. O volume é entre o raio interno é A, né? Vou chamar de A, vou chamar de RB, né? Então esse raio aqui eu vou chamar de A, o raio externo eu vou chamar de B. Como que eu calculo isso? Eu vou chamar de velinha aqui para não ficar carregando, velinha. Então eu vou pegar, eu só quero o volume disso aqui. Então esse volume em linha vai ser esse volume de R menos esse volume de A. Ou seja, 4/3 de π de π. Esse volume aqui, R ao cubo, menos o outro volume, A ao cubo. Correto? O volume dessa região aqui, ó, o volume dessa região aqui é velinha, que é o volume externo, menos o volume dessa parte aqui que não tem nada. Então, a massa líquida é igual a densidade de massa, que é a massa total dividido pelo volume. A massa líquida é isso, vezes o velinha. Mas quem é isso aqui? A massa líquida é igual a densidade. Densidade é a massa total, M, dividido pelo volume total da região que tem massa. O volume total que tem massa é 4/3 de π, o raio externo B ao cubo, menos raio interno. Correto? Isso aqui é só densidade. Ou seja, estou pegando todo o volume determinado, estabelecido pelo raio B, e retirando essa região interna, que é isso aqui. Vezes 4/3 de π R ao cubo menos A ao cubo. Então 4/3 de π matou com 4/3 de π. Então a massa líquida é igual a mzão, ou R ao cubo menos A ao cubo, dividido por B ao cubo menos A ao cubo. Depois a gente vai pegar o potencial que está aí como resposta no livro, ou que está nas minhas notas, e vamos calcular qual é o campo. Eu estou fazendo por lei de Gauss, coisa que não foi feita em momento nenhum no livro, nem nas minhas notas. Só que nós estamos usando isso, tem que dar a mesma coisa. E é um caminho muito mais simples do que ficar fazendo integral para lá e integral para cá. Isso aqui é massa líquida. Só preciso disso aqui, né? Então vamos lá. Então o campo gravitacional, ele aponta para dentro. Ele é menos GR
R. Tudo que eu coloquei aqui. Do lado esquerdo vai sair quem? Vai sair menos G, aí vai ficar numa integral diária, ok? Uma integral diária, aqui ó, aqui é raio R. É o G analisado, aqui ó. É o G nesse ponto, nessa região aqui de raio R, ok? Então, ao fazer essa integral aqui, vai sair 4πr ao quadrado. Vai ficar G sai, fica integral diária, 4πr ao quadrado. Como o produto escalar de G com A aponta para fora, G aponta para dentro, dá menos 1. Por isso que fica menos. Menos. Lado esquerdo deu isso. Lado direito, menos 4π Gzão massa líquida. Onde a massa líquida é esse trambolho aí. 4π morreu aqui. Então, G vai ficar Gzão massa líquida dividido por R ao quadrado. Então agora eu vou escrever isso daqui, ó, dividido por R ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar esse trambolhão, ou R dividido por R ao cubo, né? Se você observar aqui, ó, a dependência desse G aqui, ele está crescendo com R, olha só. Aqui é R ao cubo, aqui é R ao quadrado. Exatamente como está falando que a força gravitacional está crescendo com R, o que faz todo sentido, né? Porque à medida que você vai diminuindo R, a força gravitacional vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Vamos analisar essa expressão aqui. Na região, vamos botar aqui, ó. Região 1, região 2, região 3. Raio B, raio A. Na região 1, G é igual a menos Gzão, Mzão, dividido por R ao quadrado, R. Na região 2, G é igual a 0. Na região 3, G, na região 3, G de R, B ao cubo menos A ao cubo, essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, ela deve contemplar, nós calculamos na região 3. Na região 3, deve conter parte da região 1, deve ter o cálculo, porque olha só, se o campo gravitacional do lado de fora é esse, então ele vale aqui, e o campo gravitacional é algo contínuo. Se ele é contínuo, então na casca, quando ρ é igual a B, o campo gravitacional deve ser o mesmo imediatamente do lado de dentro e imediatamente do lado de fora. Ok? Então na casca, quando ρ é B, quando eu colocar B aqui, ó, isso aqui tem que se resumir ao caso externo. E tá dando certo, ó. Se eu coloco o B aqui, ó, ou seja, na casca, olha só, fica B ao cubo aqui em cima menos A ao cubo. B ao cubo menos A ao cubo. Isso aqui se cancela. E aí essa expressão se reduz a essa. Por outro lado, na região 2, que é essa daqui, ó, quando ρ é igual a A, o campo gravitacional aqui dentro é 0. O campo gravitacional aqui fora, como o campo gravitacional é contínuo, exatamente quando o raio é A, ele tem que ser o mesmo imediatamente do lado de dentro e imediatamente o mesmo do lado de dentro aqui. Ele tem que ser o mesmo do lado de fora e do lado de dentro, porque eu estou na superfície quando o raio vale A. Quando o raio é A,
Aqui em cima dá zero. Aqui é diferente de zero. Aqui em cima é zero. Então isso aqui é zero. Aqui está o cálculo do potencial. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Eu calculo... Viu? Ainda até me embolei. Errei para cá, vai para lá. Eu deixei o ρ aqui, ó. Então eu vou pegar essa expressão que está aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui no quadro e tenho que mostrar que isso que está aqui, ó, que é a força, isso que está aqui na região 2, tem que ser a mesma coisa do que isso aqui. Ó. Eu já estou pegando o G, porque nas notas de aula está o F, mas F é igual a mg. Então já estou desconsiderando o M e colocando só o G. Então, o G... Então, no meu livro tá esse troço tudo aqui, tá vendo? Troço tudo incompreensível. Minhas notas aí. Tá esse troço aí louco, difícil de analisar. Na lei de Gauss já saiu arrumadinho e perfeito. Então eu vou reescrever esse negócio para esse negócio ficar igual a isso. Então, quando eu fizer isso aqui aparecer, eu vou colocar o que está em evidência aqui primeiro. 4/3 de π, Gzão, ρ, 4/3 de π, Gzão, ρ, tudo isso aparece aí. Então vai ficar, o que eu chamei de raio externo foi A, o que eu chamei de raio interno foi B. Na hora de fazer ali com a lei de Gauss, eu fiz ao contrário. Então eu vou trocar A por B na força. Então aqui era B, que é raio interno. Aqui na lei de Gauss, o A é o raio interno. Aqui, ó, o A é o raio interno. E o B é o raio externo. Nas notas estão ao contrário, então tem que corrigir isso. Então aqui, beleza. Beleza, já apareceu R... Ah, apareceu não. Não apareceu ainda não. Vamos lá. 4/3 de π, G, ρ, 4/3 de π, Gzão, ρ, 4/3 de π, Gzão, ρ, tá aqui. Aí vai ficar esse R menos... Para poder ficar todo mundo dividido por R ao quadrado, aqui, ó. Então eu vou multiplicar por R ao quadrado e dividir por R ao quadrado. Esse R vetor que está aqui, eu vou escrever como R vezes R versor. Então esse R vetor que está aqui, eu vou escrever R como R versor. Aí vai ficar R ao cubo vezes o versor. Então eu posso colocar aqui R ao cubo vezes o versor. Agora sim, apareceu R ao cubo menos A. Bem, aqui vai aparecer, ó, Mzão, 4/3 de π, então 4/3 de π morreu. 4/3 de π, na hora que eu substituir a densidade de massa, 4/3 de π vai matar com 4/3 de π. Vai aparecer Mzão, então vai ficar Gzão, Mzão, R ao cubo menos A ao cubo, dividido por B ao cubo menos B ao cubo menos A ao cubo, vezes R versor sobre R ao quadrado. Tem um erro de sinal, né? Então, aqui tem um erro de sinal. Então, umas notas aqui seria menos e aqui seria mais.